Olá, irmãos, boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estaremos na quinta live desses 12 dias e espero que seja um tempo maravilhoso, cheio da presença, da graça do Senhor. Olá, Isadora, Meire, Rodrigo, todos que já estão se conectando, a Lu, Érica, Isadora, boa noite, graça e paz, shalom, shalom de Deus. Manda live para quem ainda não se conectou, vai conectando seus irmãos, seus amigos, que eu creio que Deus vai falar poderosamente com a gente hoje, como tem falado todos os dias, porque Ele é vivo, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus forte, Ele é um Deus eterno e Ele está vivo e se comunica conosco através do Espírito Santo, Ele fala conosco. Então eu creio que vai ser uma bênção para a tua vida no nome de Jesus. Nessa quinta live, desses 12 dias abençoados de 2024, nós estaremos aí abençoando agora o quinto mês, o mês das mamães, da maternidade, que o Senhor venha mesmo da graça, da paz, da amor, da paciência para todas as mamães, aquelas que estão passando pela maternidade, que não é uma tarefa fácil. Aliás, é bem difícil, e que o Senhor venha ser a graça, o poder, o amor de cada uma de vocês pelos seus filhos e que vocês venham expressar o amor de Deus para essas crianças e que elas possam crescer não só em estatura, mas também em graça, no Espírito, no nome de Jesus, que possam ser ensinadas do Senhor. Amém. Bernardo, o João Pedro, alegria, entrou. Glória a Deus. Já estamos tendo alguns testemunhos poderosos das lives, o que nos surpreende e ao mesmo tempo alegra demais o nosso coração. Deus é bom, né? Não há ninguém que vá ao Senhor e volte sem uma palavra, volte sem um carinho, volte sem o amor dele, volte sem uma resposta, volte sem um encontro mesmo, né? Todo aquele que vai ao encontro de Jesus, todo aquele que busca, encontra. O Senhor responde, o Senhor, Ele toca os nossos corações, Ele é maravilhoso. Amém, vamos esperar mais um pouquinho, tem mais gente entrando, vai passando aí o link da live para as pessoas, para que elas possam entrar. Hoje nós vamos falar de um versículo, é uma passagem bíblica que eu amo muito, que marcou muito a minha vida, a minha conversão, foi logo no começo da minha jornada e foi tremendo, assim, eu estudando ele hoje para falar para vocês, eu lembrei muito, assim, da nossa conversão, quando a gente descobriu Jesus, né? A gente ouvia falar de muito longe, era um Jesus muito distante, de repente ele bateu na porta do nosso coração e se fez o nosso Deus, né? Se fez presente com toda a força. E foi tremendo, tremendo o que Deus fez na nossa vida. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. E tem a ver sobre esse versículo. Amém. Vou esperar 8h05 e aí a gente já começa. Glória a Deus. Amém. João tá aí. Emanuel, Deus conosco. Sim, Ele é Deus conosco. A paz do Senhor. Oi, Dani. Obrigada, querida. Vamos estar todos a posto, esperando aí que o Senhor tem coisas maravilhosas para falar conosco. Amém? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te entregar essa live, quero te entregar essa noite, que representa o quinto mês, Senhor. Quero te entregar esse quinto mês, Senhor, que nós estamos orando e abençoando previamente, Senhor.
Já estamos antecipando, Senhor, as Tuas bênçãos, Pai, para cada mês do ano de 2024, Pai. Declarando que serão meses da graça, da presença, da vitória, em que nós seremos cheios do Teu Espírito Santo, em que nós seremos cheios do Teu amor, em que nós viveremos a Tua plenitude, Senhor, nesse ano de 2024, que as aflições do mundo, que os contratempos não venham apagar, não venham nos distanciar do Teu amor, que nada pode nos separar do Teu amor, Senhor. Então que a gente continue firme, que a gente continue na Tua presença, que a gente possa receber mais do Teu amor, que a gente possa receber mais da Tua paternidade, que a gente possa ser convencido mesmo de que o Senhor é Deus, Pai. Que o Senhor se mostre presente, que o Senhor queime em cada coração nesse 5º mês, que eles possam sentir, Senhor, que não há outro Deus igual ao Senhor. O Senhor é o único Deus digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Pai. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E nós te louvamos e agradecemos por isso, porque Deus nos deu Jesus. E por causa desse ato de amor, nós somos salvos. Existe paz na guerra, existe esperança para esse mundo tenebroso, existe paz na guerra por causa de Jesus, nosso Deus, nosso amado, aquele que lavou no sangue as nossas vestes. Jesus lavou no sangue e de vermelho carmesim nos tornou em vestes brancas como a neve. É sobre esse Jesus que nós vamos falar hoje. Esse Jesus maravilhoso, esse Deus forte, esse príncipe da paz. Amém. Nos abençoa, Pai. No nome de Jesus. Eu quero que você abra a tua palavra em João 6. João 6, versículos 67, 68 e 69. Eu vou colocar aqui para você. João 6, o versículo 67 ao 69. Amém. Vamos lá. João 6, de 67 a 69. Amém. Uma passagem que eu amo muito, que fala muito ao meu coração. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então o que estava acontecendo aqui? Jesus não tinha só os 12 discípulos que se tornaram depois os 12 apóstolos, e tinha muitos discípulos. Mas quando Jesus começa a pregar sobre verdadeiramente a tarefa que ele veio fazer aqui, né, que era sobre o sacrifício dele, sobre a paixão de Cristo, quando ele começa a falar profundamente com os seus discípulos, muitos se escandalizam. E nós vamos estudar um pouco isso, nós vamos voltar um pouco no contexto do que estava acontecendo. Mas Pedro dá uma palavra tremenda, que quando Jesus pergunta para eles, né? E vocês também vão embora? E Pedro fala: para onde iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E muitas vezes nós respondemos isso para o Senhor. Né, diante dos escândalos que vivemos, diante dos desafios, diante das coisas difíceis, onde muitos desistem de Jesus, Jesus nos pergunta: e você também vai desistir? E você vai deixar de me seguir? Você se escandalizou com isso? Você se escandalizou com aquilo que você está passando agora? Né, porque a gente aprende com a maturidade na caminhada em Cristo, que não é uma caminhada fácil. E eu vou estar falando um pouco sobre isso, sobre essa milícia, essa luta entre a carne e o espírito, entre a nossa vontade, os nossos prazeres, aquilo que
que alimenta a nossa carne e aquilo que alimenta o nosso espírito, e como isso milita dentro de nós, como isso briga dentro de nós. Por isso que muitas vezes nós nos escandalizamos, porque é uma guerra interna. E muitos desses discípulos, diante desse escândalo que foi o sacrifício de Jesus, né? Jesus estava falando para eles numa simbologia, nós vamos voltar ali, na palavra eu vou mostrar para vocês. Muitos não entenderam aquilo e se revoltaram, porque eles tinham um Deus, eles achavam que Jesus viria como um libertador da opressão romana, como um grande guerreiro. Eles achavam que Jesus viria para cá para tirar de todo aquele domínio, toda aquela exploração, aquela escravidão do Império Romano. E quando Jesus começa a falar, quem comer da minha carne, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue não tem vida em mim, Jesus começa a falar do sacrifício dele. Isso é um grande escândalo, porque não vinha com um entendimento carnal deles do que seria a obra da cruz, do que seria a redenção. Eles estavam preocupados com agora. E é muito o que a carne faz. A carne, o natural do homem é o quê? É se preocupar com o hoje, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, onde eu vou morar, com quem eu vou casar, se eu vou ter filhos, como vai ser minha família, como é que vai ser o dia de amanhã. E o pastor falou, né, sobre a contemplação ontem. Eu gostei muito da palavra de ontem, né, porque a gente anda muito ansioso. E a ansiedade vem da milícia entre a carne e o espírito, porque a carne, ela quer suprir as suas necessidades naturais, enquanto que o espírito, ele só pode ser alimentado por Deus, pelo Espírito Santo. Então, o que está acontecendo aqui? Pedro responde para Jesus: não temos para onde ir, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Mas ao mesmo tempo, Pedro também estava sofrendo algumas decepções ali no coração. Mas o que eu quero falar para você hoje, meu querido, é que quando nós estamos em Cristo, nós vamos ter momentos em que a gente vai pensar assim: poxa, se eu não tivesse conhecido, eu não teria essa responsabilidade. Eu não teria que suprir, eu não teria que fazer isso, né? Talvez seria, quando eu estava no engano, estava mais fácil. Porque quando a gente conhece Jesus, a gente não tem mais como voltar atrás. Quando nós temos uma experiência com o Senhor, não tem mais como deixar o senhorio de Cristo e voltar e viver uma vida sem Jesus. Porque a gente sabe verdadeiramente que Ele é Deus. Então é um caminho sem volta. Então é isso que Pedro está dizendo aqui. Talvez a gente vá sofrer muito, talvez vão acontecer coisas que nós vamos ter que suportar aqui, Deus. Mas para onde iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, não quer dizer que Pedro estava entendendo tudo que Jesus estava falando, estava entendendo de todo o sacrifício que Jesus estava falando, que estava prestes a sofrer. Mas Pedro estava falando: eu criei. E ele fala isso aqui: nós temos crido, conhecendo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a primeira coisa dessa live que eu quero falar para vocês é: creia. Não tem como você sobreviver a este mundo se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador, que Jesus veio para te libertar dos teus pecados, dos teus delitos e te dar a vida eterna, que Jesus é o único Deus. Você pode não entender algumas coisas da palavra, não entender o que Deus está fazendo, mas creia como Pedro. Repete como Pedro: para onde irei se só tu tens palavras de vida eterna? Não tem outro caminho, não tenho como voltar atrás. Eu creio, Senhor, não estou entendendo muitas vezes o que está acontecendo na minha vida, não estou entendendo todos os processos, não sei de todas as coisas, não conheço o fim dos tempos, mas eu creio que tu és o Filho de Deus. Que o Senhor é o Salvador do mundo, Jesus, e que não há outro Deus além de ti. E foi isso que aconteceu conosco, porque quando a gente se converteu foi uma grande confusão na nossa vida. A gente perdeu a nossa identidade, assim, totalmente, porque a gente viveu, eu gosto muito de citar aquele filme Matrix, porque aquele filme foi retirado de uma experiência
o autor teve uma experiência com Jesus ali, entre aqueles dois mundos, né? O natural e o espiritual. Né? Ele é representado ali, a Matrix, né? Quando, para quem assistiu o filme, quando ele toma a pílula, e aí os olhos dele se abrem, e ele vê que ele está vivendo num mundo falso, que tudo é falso, que tudo é imaginário, que existe um mundo real por trás, né, que seria o mundo espiritual. O mundo falso é a realidade natural que vivemos hoje aqui. Parece que está tudo bem, estamos casando, estamos nos dando em casamento, como nos tempos de Noé. Está tudo parece que está tudo tranquilo, mas existe um mundo por trás desse mundo natural, que é um mundo espiritual, onde existem guerras, onde existem coisas maravilhosas e coisas terríveis acontecendo nos bastidores. Então, quando a gente se converteu, primeira coisa, eu queria fugir, que foi o contato da realidade com esse mundo espiritual. E eu falava, Deus, acho que eu era mais feliz antes, quando eu estava assim, não quero dizer que, claro, eu estava totalmente perdida nos meus pecados, nos meus delitos, claro que foi uma bênção, né, eu ter me convertido, mas esse choque de realidade foi muito duro pra gente. A gente tinha medo até de sair na rua no começo, porque foi um encontro tão verdadeiro com Cristo, e nós mergulhamos tão verdadeiramente no Senhor e acreditamos em Cristo como Senhor e Salvador, e Ele nos revelou o reino do Espírito, e a gente começou a falar, é verdade, então existe céu, inferno, demônio, anjo, Deus, Jesus, isso tudo é real, porque até então você escutava falar, a gente era um cristão de família, sabe aquele cristão que nasce num lar cristão, o pai e a mãe são cristãos católicos, tal, não muito praticante, então você vai ouvindo falar, o que você é? Quando alguém perguntava pra mim, eu sou católica, mas na verdade eu nunca tinha lido a Bíblia, não conhecia nada da palavra do Senhor, eu conhecia alguns versículos, alguma coisa, né, da missa, quando a gente ia na missa, mas era tudo muito raso, tudo muito, né, superficial. Mas quando eu me converti, eu comecei a ter experiências com o Espírito Santo de Deus e comecei a conhecer o mundo espiritual, eu quase enlouqueci. Bom, pra minha família eu enlouqueci. No começo, nos primeiros meses, eles me tinham assim, como uma doida, que tinha que se convertir. Eu fui a primeira convertida da minha família, antes do Leandro, antes de todo mundo. E foi muito difícil, porque eu nem partilhava daquilo que eu estava experienciando com Deus, daquilo que eu estava vivendo com Jesus, porque realmente era uma matrix. Realmente era tão distante da realidade natural das pessoas, o que elas estavam vivendo, que as pessoas falavam assim, não, imagina, isso não pode ser. Mas ao mesmo tempo eu falava, não tenho como voltar atrás, agora eu conheço a verdade. Não tenho como fingir e refazer aquele mundinho que eu tinha, de faz de conta, de malandragem, de como era antes, porque agora eu conheci o Rei. E é isso que acontece conosco. Quando nós conhecemos o Rei Jesus, Ele mexe com a nossa estrutura, começando com a vida natural. Não, a gente já tem uma noção de um mundo espiritual, né, das coisas espirituais de Deus, que antes a gente tinha muito pouca noção. Era mínimo. Aí você começa a viver as coisas espirituais. E de repente Deus vem e começa a transformar o seu DNA. Porque agora você não é mais a família da tua família de origem. Você não é mais aquilo que você era. Você agora é filha do Deus vivo. Ele vai começar um processo de transformação em você. Então há uma crise existencial de identidade em todas as áreas da tua vida. Ele chacoalha as estruturas da tua vida e muitos fogem nesse momento. Muitos falam, não, isso não é para mim, que é o que aconteceu com os discípulos. Os discípulos viraram e falaram assim, não, dura esta palavra. Quando Jesus falou, né, eu vou voltar ao que está acontecendo, os discípulos falaram, duro é esse discurso, quem pode ouvir?
Essa é a conversão. Muitos, quando discutam sobre Jesus pela primeira vez, falam assim, não, eu não vou largar a minha vida, eu não quero sair dessa fantasia em que eu vivo. Você pode aumentar o ar para mim? Não quero largar essa fantasia, tá bom aqui, ó, o jeito que eu tô, tá ruim, mas tá bom. Tô aqui apanhando do inimigo, né? Mas eu nem sei que eu tô apanhando do inimigo, porque eu não tenho consciência de Satanás. Né? A coisa é tão louca quando a gente está no mundo sem Deus, que a gente não tem consciência das forças malignas que atuam. A gente tem assim um leve vislumbre, mas não dá, tá, para dizer que a gente conhece o mundo espiritual. Você tem assim alguns relances, algumas percepções que você não entende direito. Mas quando você se converte de verdade, você começa a ver, isso faz sentido. Por isso que isso aconteceu comigo. Isso aqui também faz sentido. Porque você começa a entender o reino espiritual, que é, na verdade, mais real do que o reino natural em que a gente vive. Mas então vamos lá, vamos ver o que é isso. Por que Pedro falou isso? Então Jesus, se você for para o começo do capítulo 6, Jesus estava pregando para uma multidão que estava seguindo ele por causa dos sinais e maravilhas. E muitas vezes nós vamos vir para Jesus por causa do sobrenatural, dos sinais e maravilhas. A gente não tem muita noção do reino espiritual, mas a gente sabe, a gente escuta ali, nossa, ali parece que tem uma irmã que tem que sabe de algumas coisas, revela algumas coisas, né? Eu ouvi dizer que outra irmã, a gente nem usa essa palavra irmã, né? Eu ouvi dizer que uma pessoa foi curada. Então a gente vai para Jesus como a gente vai em qualquer religião, buscando algum sinal e maravilha. E era o que o povo estava indo buscar em Jesus. Como você busca qualquer outra religião, você busca um sinal, uma maravilha, algo sobrenatural, né? Para alguma necessidade, alguma coisa que você está passando, ou até mesmo o vazio, né? O vazio que a gente tem, que só pode ser preenchido por Deus. Então começa essa busca. Então essas pessoas já estavam buscando Jesus por causa dos sinais e maravilhas, não porque elas reconheciam que Jesus era Deus, mas porque Jesus fazia sinais e maravilhas. E muitos de nós vamos no começo para Jesus por causa disso. Somos atraídos por causa dos sinais e maravilhas de Jesus, por causa dos testemunhos das pessoas, mas ainda não temos uma real conversão, ainda não entregamos a nossa vida, o nosso ser, ainda não reconhecemos Jesus como Senhor, né? Estamos ali só vendo que há um movimento diferente. Enfim, essas pessoas, era a época da Páscoa, essas pessoas estavam lá e elas foram por causa dos sinais e maravilhas de Jesus, de uma multidão. E aí Jesus faz a primeira multiplicação de pães e peixes. Ele estava ensinando os seus discípulos, né? E ele fala para André, um dos discípulos, né? André, que responde, fala assim, olha, nós temos só 5 pães de cevada e 2 peixes, que é de um garoto aqui, né, Jesus? Nós não temos comida para alimentar toda essa multidão. E Jesus faz a primeira multiplicação, né, dos pães e peixes ali. E daqueles 5 pães e 2 peixes, né, ele alimenta 5.000 pessoas, em torno de 5.000 pessoas, e ainda sobram 12 cestos. E aí, depois disso, Jesus ele vai andar sobre as águas. Você vai ver lá em João 6:16. Então Jesus já estava começando a demonstrar mais sinais e mais maravilhas, né? Ele vai ao encontro, os discípulos vão para o barco, ele estava orando, aí ele vai ao encontro e ele anda sobre as águas. Mas aonde eu quero chegar é a fome daquele povo. Aquele povo inicialmente tinha uma fome de sinais e maravilhas, mas Jesus discerne, ele vai aprofundando a revelação. Ele fala, na verdade, vocês não estão me buscando apenas pelos sinais que vistes, mas estão me buscando porque comestes e saciastes. Isso está no versículo 26. Jesus fala, vocês têm fome natural e sede natural. É por isso que vocês estão me buscando, porque eu tenho matado a fome de vocês, a fome física, né?
a fome natural. E ele vai comparar isso ao pão, né? Mais pra frente ele vem e ele fala, ele declara: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Por quê? Jesus começa a se comparar a uma necessidade física deles. Eles tinham fome de pão, pão físico. E Jesus fala: vocês buscam o maná. Vocês acham que o maná é o pão de Deus, mas o maná não é o pão de Deus. Eu sou o pão de Deus. O maná, ele dura para um dia só. Mas eu sou o pão da vida eterna. Quem comer de mim não terá mais fome, nem terá mais sede. Então Jesus estava mostrando o quê? A milícia que eu estava falando para vocês, a guerra que há entre o nosso natural e o nosso espiritual. Jesus estava falando de vida eterna, que ele era o pão da vida. Quem comesse dele, daquele pão do céu, eu sou o pão do céu que desceu, nunca mais ia ter fome e sede, porque ele seria totalmente saciado no espírito. Mas os homens estavam ainda andando na sua carnalidade. Eles buscavam um pão físico, uma bebida física. Eles queriam o quê? Algo para saciar a sua necessidade natural. Por isso que eu falei para vocês que há uma guerra quando Jesus se apresenta em nós, entre aquilo que é natural na nossa vida e aquilo que é espiritual. E há essa milícia entre a carne e o espírito. Ela acontece depois também da conversão. Por quê? Porque sempre o inimigo ele vai tentar aonde? Aonde a gente tem os nossos desejos, aonde a gente tem nossas vontades, é na nossa carne. Porque o espírito já é de Deus. Quando você recebe Jesus, o que acontece? Você é salvo. Como você recebe ele como Senhor e Salvador, você é salvo, vida eterna. O Espírito de Deus entra. Mas isso não vai tirar, Jesus não tirou da gente as nossas necessidades naturais. Então as necessidades naturais, elas vão estar sempre guerreando com as nossas necessidades espirituais. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram. Quer que vocês creiam, né? Sim, eu vou falar sobre isso, que a gente precisa crer. Por isso que eu comecei falando da importância da gente ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Porque há uma guerra pela nossa alma. O nosso espírito já é de Deus. Nós já fomos para o Senhor. Mas agora começa uma guerra pela nossa alma, que é uma guerra entre a vontade de Deus e a nossa vontade. E aí tá no 38 dizendo: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então agora nós estamos falando de vontade. Então a gente saiu da necessidade para a vontade, que elas caminham junto. Então aquele povo procurava Jesus porque eles queriam pão físico, eles queriam saciar a sua fome. Muitos vão para Jesus hoje porque eles precisam de alguma coisa. Eu preciso de uma cura, eu preciso resolver um problema, eu preciso comer. São as preocupações e as ansiedades da vida. E Jesus está falando assim: tira isso. Entra no âmbito espiritual e experimenta do pão da vida, do pão vivo. Porque esse pão vivo, quando você deixar de procurar o pão físico, o maná, aquilo que perece, aquilo que morre, aquilo que deteriora, e me buscar, eu que sou o pão vivo, o pão da vida, você não terá mais fome. Porque eu consigo saciar e eu consigo neutralizar aquilo que hoje é uma necessidade vital na sua vida. Então, quando a gente vai para Jesus e faz a vontade do Pai, a gente começa a ter uma força para lutar contra a nossa vontade, contra a nossa fome, o nosso desejo carnal, natural de homem.
Jesus é o único que nos dá força. Sem Jesus isso é impossível. A gente vai cair na tentação, a gente não vai conseguir prevalecer, a gente não vai conseguir persistir. Mas quando a gente experimenta do pão da vida, é o que Pedro fala. Para onde irei? Vai ser difícil. Parece até que Pedro sabia que ia ser crucificado de cabeça para baixo. Para onde irei? Se só o Senhor tem caminho de vida eterna. Às vezes eu quero fugir, porque às vezes as batalhas são duras, Deus. Às vezes o que eu estou vendo aqui, que beber da carne, comer do sangue, vai ser difícil. Vai ser difícil e contra tudo e contra todos. Mas para que lugar eu tenho para ir? Se eu já experimentei, se eu já conheci o caminho, se eu já conheci a Deus, eu não tenho para onde ir. E eu vou confiar e crer. E aí ele fala depois disso, né? Temos crido, né? Porque não tem como, se você não crer, você vai perecer. Então temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo. Então isso já faz parte, né, dessa milícia da obediência, né? Você se submeter à vontade de Jesus e confiar nele. Crer é confiar completamente que o Senhor é bom e Ele vai suprir nossas necessidades. Ele vai vir sobre nós com graça, com perdão, com restauração, e Ele vai transformar essa fome que nós temos natural das coisas. Isso não vai ser mais tão importante. Daí de homem natural você passa a ser um homem espiritual. E essa é a grande diferença do homem natural para o homem espiritual. Porque o homem espiritual, ele sabe controlar as suas necessidades naturais. Ele tem o controle, o domínio próprio sobre aquilo. Agora, enquanto que o homem carnal, ele é uma coisa desenfreada, ele não consegue controlar os seus desejos, né? E o homem espiritual, ele discerne todas as coisas e ele tem domínio sobre a carne. Por isso que quando a gente encontra com Jesus, a gente tem que pedir para Ele vir fazer essa morada dentro de nós, que o Senhor venha mesmo trazer a vontade dele sobre a nossa vontade. Senhor, nós queremos fazer a tua vontade, mesmo que seja um escândalo às vezes para nós, mesmo que seja sem entendimento, mas eu vou por fé, porque eu criei. Às vezes será sem entendimento. Senhor, não estou entendendo por que o Senhor está me pedindo isso, mas eu vou crer, porque eu sei que o Senhor é Deus e eu sei que o Senhor governa sobre mim. E a tua vontade deve ser maior que a minha vontade. Então Jesus, ele se compara ao pão e ao maná. Por quê? Porque ele estava mostrando dois reinos. O reino natural e o reino espiritual. Ele estava falando assim, vocês estão aqui, ó, morrendo de fome, estão me seguindo só por causa de pão físico, pão e peixe. E eu quero dar para vocês aqui, ó, vida eterna, pão da vida. Quero que vocês voem no espírito. Vocês me buscam por causa desse pão aqui, por causa da carne, por causa da fome da carne. Mas eu tô aqui, ó, eu quero dar para vocês vida eterna, vida abundante. E ele vai falar algo muito tremendo, que ele fala assim, este é o pão que desceu do céu no 50, para que dele comer não morra. Quem come do pão do céu, quem come de Jesus não morre mais, tem a vida eterna. Então também agora Deus está trazendo uma perspectiva de vida não mais natural, mas de vida eterna. Porque também outro problema nosso, além de ter essa luta entre alma e espírito, carne e espírito, é também essa coisa da nossa vida. Muitos acreditam que a vida termina aqui, né? Que nós vamos morrer, mas Jesus vem com a novidade de vida dizendo assim, quem comer de mim, desse pão, não morre mais. Você não precisa estar mais ansioso por nada, porque agora você tem uma vida eterna em mim, né? Então agora ele muda toda uma perspectiva de vida. Antes a pessoa sem Jesus, ela fala assim, não, eu vou morrer, e aí o que vai acontecer? Acabou, morreu, acabou. Não, agora Jesus vem e fala, quem come desse pão, o espiritual, que sou eu, o pão da vida, não morre mais, mas tem vida eterna. Aí ele fala aqui,
51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então agora Jesus, ele vai começando a aprofundar. Porque primeiro ele estava no nível do pão, dizendo que ele era o pão, porque ele se comparou ao maná, que Moisés deu, o pão do céu, né? Eles acreditavam que o pão do céu era o maná, e foi na lei. O pão do céu foi o maná mesmo, mas agora tem um pão mais excelente, que não perece, que não morre, que é o pão Jesus, que é o pão eterno, o pão da vida, o pão que desceu do céu. Mas agora ele vai aprofundar mais a revelação, dizendo agora sobre carne e sangue, ele vai falar do sacrifício. Ele fala que ele é o pão que sacia essa fome, essa voracidade que o ser humano tem, essa ansiedade de tudo. Essa velocidade que nós estamos. Então assim, eu sou o pão que sacia. Sabe quando você está com fome, você come um pedação de pão, como que é? Você fala, ai, sabe aquele pedação de pão assim, você está com muita fome, você fica saciado, não é? Então esse é o pão do Espírito. Então Jesus, ele começa falando, eu sou o pão que vai matar essa ansiedade, que vai matar essa correria que você está vivendo, essa aflição de vida, essa luta, né? O carpe diem, aproveite o dia, vamos viver, porque nós vamos morrer. O carpe diem, que era profetizado pelos poetas, né? Era o quê? Aproveite o máximo que você pode, porque você vai morrer, você vai perecer. Então aproveitem o dia, carpe diem, que eram os filósofos de uma época diziam, né? Jesus vem e fala assim, calma, come desse pão de vida. E agora, baixa a tua expectativa, baixa essa ansiedade, porque agora você vai viver eternamente. Nós vamos entrar num âmbito espiritual. Eu vou acalmar essa correria que está na tua vida. Não ansieis mais pelo que há de comer ou de beber, né? Porque o Senhor, ele que vestiu os lírios do campo, que veste a erva, que dá aos passarinhos, que cuida de toda a natureza, não vai cuidar de você. Então o Senhor fala assim, agora vamos entrar num âmbito espiritual, um âmbito que vai olhar não só para a vida natural, que eu vou suprir aqui todas as coisas, que se você crer, você vai ver o dom de Deus, mas também você não morre mais. Agora você não precisa aproveitar tudo hoje, você não precisa mais do carpe diem, que eles falavam muito, os filósofos, você não precisa aproveitar tudo hoje, porque agora você vai se tornar imortal em Cristo Jesus, você não morre mais. Vida eterna. Não precisa mais ter essa ansiedade. Tá entendendo? E tudo isso Jesus está falando aqui para eles, e muitos estão se escandalizando disso. E aí ele fala aqui, ó, Jesus, pois, lhe disse, na verdade, no 53, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então Jesus agora aprofundou a revelação, ele se comparou com o pão, porque é do que eles entendiam, porque eles tinham acabado de ser saciados pelo pão físico. Então ele falou assim, eu sou o pão que mata a fome de vida eterna, você não mais terá fome, é algo espiritual, mas agora ele está falando do sacrifício dele, né? Carne e sangue vai falar da obra da cruz, vai falar do sacrifício. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem vida em si mesmo. Por quê? Porque nós precisamos receber o sacrifício de Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, e reconhecer que Ele deu o corpo dele no nosso lugar, né? Aquele corpo. E essa linguagem metafórica, né, de comer o corpo é o quê? É ter a vida de Cristo agora em nós. Ele estar dentro de nós. Eu vou mostrar isso para vocês no versículo 56, que fala sobre isso, porque é esquisito na hora, né? Parece um canibalismo, comer da carne, beber do sangue. Os que não eram espirituais, eles ficaram escandalizados. Espera aí, canibalismo é proibido aqui pelos judeus. Como assim, Jesus? Que palavra dura é essa? Que coisa difícil. Mas por quê? Porque eles estavam ainda no nível natural.
Como eu falei para vocês no Matrix, eles não estavam ainda entendendo que existe um reino espiritual. Eles estavam vivendo como nos tempos de Noé. A vida é só isso aqui, a terra, a vida natural aqui, morreu, morreu, acabou. Não! Nós temos dois mundos, um mundo natural e um mundo espiritual. E Jesus agora está levando você para uma dimensão espiritual. E ele fala assim, quem não comer da tua carne, quem não beber do meu sangue, não terei vida em vós mesmo. Por quê? Quando você come a carne de Jesus e bebe o sangue dele, através do sacrifício dele, quando você adquire isso, recebe isso, você vai passar a ter vida em si mesmo. Porque Jesus vai fazer morada em você através do Espírito Santo. Eu vou provar isso para você. Olha o 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Aonde? No reino do Espírito. Deus está falando agora do reino do Espírito. Então a gente tem que abrir a nossa mente, não achar que a vida é só uma vida natural aqui que nós vemos. Mas a vida espiritual é muito mais ativa, muito mais real do que a vida natural que a gente vê. Precisamos abrir os nossos olhos. O mundo espiritual é real. E aí ele fala aqui, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. Olha lá, o que acontece? Quando eu aceito o sacrifício de Jesus, eu permaneço nele. E eu permanece em mim e eu nele. Então, eu permaneço em Jesus e Jesus permanece em mim. Há uma fusão. Eu sou uma com Deus. E olha o que ele fala. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, quando a gente se alimenta de Jesus através da carne e do sangue, através do sacrifício de Cristo, a gente se transforma em um com o Pai e um com Jesus. Porque Jesus está no Pai, o Pai está em Jesus e nós estamos em Cristo. Então nós somos uma unidade, nós somos enxertados na videira verdadeira e agora nós somos um. Imagina que coisa tremenda isso. Isso é muito profundo. E aí ninguém mais pode te arrancar desse lugar, da presença de Cristo. E é nesse lugar que você começa a viver de verdade. Porque quando você está em Cristo, que teu espírito é vivificado, e aí você começa a ter vida, você começa a ter força, e você tem força para enfrentar tudo aquilo que você precisa enfrentar na terra, até o final da tua corrida, a tua coroa da vitória. Então, como é importante você conhecer o reino espiritual, você conhecer o reino natural, conhecer as coisas de Deus, conhecer a palavra e saber que Jesus agora é um com você. Ele habita dentro de você. Eu vou ler de novo. Olha só, João 6,56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. Você está em Cristo e eu estou nele. E Cristo está em você. Você está em Cristo e Cristo está em você. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. E nós passamos a viver por Jesus. Este é o pão que desceu do céu, não é o acaso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Todos que comeram o maná, que acreditavam que aquele era o pão do céu, morreu. Mas quem está em comunhão com Jesus, quem come da carne dele, bebe do sangue dele, está para a vida eterna, é um com Deus, está na videira. Satanás não toca, o inimigo não toca. Isso é a verdade, isso é boas novas que você precisa aprender hoje. Você está em Deus. Ah, mas Dani, ainda tenho coisas do mundo, coisas do passado, ainda estou igual Pedro, para onde iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Por que Pedro falou para onde iremos? Porque Pedro também queria fugir. Porque às vezes esse confronto do natural e do sobrenatural, do começo da nossa conversão, e esse morrer na carne, morrer na nossa fome natural, morrer pro pão físico, é difícil. Porque aprendemos tudo do natural e agora temos uma dimensão sobrenatural e espiritual
que se inicia na nossa vida quando a gente recebe Jesus, que a gente não conhece. Então é complicado no começo a gente aprender a viver como um homem espiritual. Mas Cristo, ele vai, através da palavra dele, que se torna alimento, ele vai nos fortalecendo. E de uma árvore que é um galinho, uma coisa frágil, você se transforma numa árvore frondosa e dá frutos. E é tremendo o que Deus faz. Mas é importante não recuar. Nesse momento em que você conhece Jesus, em que você começa a caminhada e que você fala, poxa, talvez seria melhor nem saber do reino espiritual, do reino natural, agora que eu sei de tudo isso, como é difícil enfrentar, como é difícil matar a minha carne, como é difícil. Jesus te ajuda. Não se escandalize das coisas de Deus. Ele sabe o que é melhor para você. E hoje nós vivemos não mais para uma vida natural, uma vida aqui na terra, mas para uma vida eterna. Uma vida eterna com Cristo. Uma vida com Ele, maravilhosa. Então, começa a olhar, começa a se alimentar dEle. Começa a matar a sua carne, os desejos carnais. Deixa Ele transformar. Deixa Ele começar a fazer morada dentro de você. Tudo começa pelo entendimento. Muitos aqui se escandalizaram e foram embora. E Jesus falou, e vocês? Vocês também vão embora? Ou vocês vão ficar? E Pedro falou, vai ser difícil, mas eu vou ficar, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. E essa é a jornada com Cristo. Vão ter coisas que serão difíceis, tem coisas que nós vamos ter que renunciar, vão ter coisas que nós vamos ter que matar, mas Cristo está vivendo dentro de nós, e Cristo vivendo dentro de nós, Ele vai tornar isso possível. Era impossível sem Cristo. Impossível obedecer a Deus, impossível fazer a vontade do Senhor. Nós vimos lá na lei, ninguém cumpriu a lei, não existia um justo na terra. Deus deu os estatutos dele, deu a palavra dele. Falou, olha, é isso que eu quero, para conseguir a vida eterna, são 613 mandamentos, você tem que cumprir tudo isso. Quem que cumpriu? Ninguém cumpriu. O negócio não é saber o certo ou o errado, mas obedecer ao Senhor e ser conduzido pelo Espírito Santo. Porque esses homens sabiam o que podia e o que não podia fazer, mas eles não conseguiam lutar contra os seus desejos naturais, contra a sua carne. Não é apenas saber, mas é se render, se entregar. Senhor, eis-me aqui. Eu sei, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, eu creio que o Senhor é mesmo o pão da vida, é aquele que me dá vida, vida eterna, é aquele que me sustenta, e eu quero. Eu não tenho outro lugar para voltar. Isso é muito importante saber. Você não tem outro lugar para voltar. Você só pode caminhar para frente agora com Cristo. Para de olhar para trás. Para de olhar para onde Jesus te tirou. Para, porque esse caminho não existe mais. Agora você conheceu a verdade. E a verdade vai te libertar. É um caminho sem volta. E Deus vai concluir a boa obra que Ele começou na sua vida, porque Ele é fiel. Um dos nomes do Senhor é fiel, Deus fiel. Ele vai concluir a obra que Ele começou. Não seja um empecilho para isso. Para de lutar contra Deus. Para de lutar contra a vontade do Senhor para a sua vida. Se rende, entrega. Deixa Ele te guiar por águas tranquilas. Confia, crê. Como Pedro falou, nós temos crido e conhecemos. Conheça Jesus. Se aprofunde na palavra. Venha conhecer esse Deus maravilhoso. Venha conhecer o Senhor. Conheça Jesus. Porque quando você crê nele e o conhece, você confia. Você entrega. E Deus começa a transformar a sua vida de glória em glória. E não mais você vai ficar militando, sendo levado para um lado, vento de doutrina. Não, você conhece a verdade. E a verdade te liberta. E aí verdadeiramente você é livre, você é santo, você é preparado. E o que acontece depois disso? A responsabilidade, né? Eu lembro que eu e o Leandro, desde o começo, quando a gente teve esse choque de realidade e descobrimos que Jesus verdadeiramente era Deus, o Filho de Deus,
era uma necessidade de pregar essa verdade. É um comprometimento com Cristo. Não tem como voltar atrás. E hoje nós somos combatentes, né, do evangelho. Você não precisa ter uma patente, você não precisa ser um pastor. Mas quando você conhece a verdade que Jesus é o Filho de Deus, você não consegue mais disfarçar ou fingir para alguém que está indo para o inferno diante dos teus olhos e ser indiferente. Você começa a ser co-participante da graça de Deus. E por isso que eu falo que não tem mais como deixar, não tem mais como não ser igreja, não tem mais como não pregar o evangelho, não tem mais como ficar com a boca fechada. Porque nós nos tornamos atalaias de Deus. Não existe como você ver uma pessoa indo para o inferno hoje, ficar quieto e falar, problema dele, né? Não, assim como você foi alcançado... Desculpa. Você quer alcançar. Você quer pregar. Você quer falar do amor de Jesus. Você quer ver aquela pessoa salva. Você quer ver aquela pessoa curada. Por quê? Porque você se torna família. Jesus começa a habitar dentro de você e há um comprometimento com Deus. Esse comprometimento foi o que esses 12 fizeram. Muitos desistiram e foram embora. Amaram mais ao mundo do que a Deus. Existirá pessoas na nossa jornada que vão amar mais ao mundo do que amar ao Senhor. Mas aqueles que amaram o Senhor verdadeiramente, eles souberam desde o princípio que era Deus que estava falando com eles. Isso é o principal. Você tem que entender que Jesus é Deus. E que Deus está falando contigo. E aí quando isso entra no teu coração, não tem como você ir contra Deus. Você não obedecer a Deus o que Ele está te pedindo. E aí você se torna co-participante. A minha família fala, Dani, por que vocês estão em igreja? Gente, quanto trabalho, né? Vocês são cristãos, vocês são salvos. O Leandro tem a profissão dele, você tem a sua profissão. Por que vocês trabalham? E eu respondo isso. Para onde iremos? Poxa, só o Senhor tem palavras de vida eterna. A gente é co-participante da obra. A gente não pode deixar ninguém ir para o inferno. Quem estiver do nosso lado, a gente tem que pregar o evangelho. Se a pessoa vai aceitar ou não, se ela vai querer ou não, é outra coisa. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Isso é uma responsabilidade com Jesus que nós temos. Que daí, quando a gente conhece mesmo a verdade e que Ele é Deus, a gente não tem como fugir disso. E a gente prega para todo mundo. Eu lembro que o Leandro, ele ia nas casas fazer fogueira santa. Vocês já ouviram falar disso? O Leandro, na nossa conversão, como fizeram na nossa casa, tudo que não era de Deus a gente tocou fogo. Desde roupa, objetos, coisas de viagem, tinha muita coisa consagrada. Porque você vai comprando, você não tem entendimento, né? É o que eu falei para vocês, a Matrix, aquele mundo natural. Você não tem noção de um mundo espiritual que está por trás das coisas. Então, muitas coisas, músicas do mundo, CDs, roupas. Nossa, tinha muita coisa na minha casa que foi queimado, né? Malas e malas saíram da minha casa que o Espírito Santo ia mostrando pra gente que era tudo coisa consagrada, tudo coisa que veio do inimigo, que a gente não tinha olhos espirituais para ver. E aí quando Deus nos deu esses olhos espirituais através da carne e do sangue de Jesus, você não começa a olhar para aquele objeto, você fala, meu Deus, dá até calafrio. Você começa a ver o reino do Espírito. É uma loucura. No começo você acha até que você está ficando meio louco. Porque Deus abre a tua visão espiritual, você começa a ver tudo. E aí tem gente que fala, tá vendo demônio em tudo quanto é lugar. Mas não é isso. Depois você se acostuma com o reino espiritual. No começo, como os seus olhos estão fechados, você não vê nada. Você nem sabe que demônio existe, que Satanás existe, que nada existe. Mas quando abre a tua visão, por que você só vê demônio? Porque é uma coisa que é muito forte no começo. Né? Depois você se acostuma e isso passa a ser natural. O reino espiritual passa a ser natural na sua vida. Mas no começo é um choque de realidade. E o Leandro ia nas casas e fazia as fogueiras. Nossa, queimava muita coisa. Ele era recém-convertido porque ele queria ajudar aquelas pessoas. Ele sabia que aqueles objetos, aquelas coisas traziam uma opressão, trazia, né, algo
do inimigo mesmo para dentro daquelas casas. Então ele pregava. E muitas pessoas vêm perguntar de onde vem a força, né, do Leandro de estar pregando e trabalhando e à noite faz. E é desse comprometimento, dessa verdade de Cristo dentro de nós, dessa urgência por almas, por vidas, para Deus, porque nós somos alcançados, porque o Senhor nos alcançou. Então, vocês, os jovens que estão nos assistindo agora, que são tão cheios de vida, mergulhe em Cristo, mergulhe na palavra, deixa Ele entrar. Vocês são deles. Eu quero falar especialmente para os jovens hoje. Vocês são deles, vocês são do Senhor Jesus. O Senhor Jesus os guarda. O Senhor Jesus é aquele que tem um futuro brilhante, maravilhoso, iluminado para vocês, cheio da glória dele. Vocês serão muito usados por Deus, uma geração que vai além da nossa geração. Então que vocês possam se render, acreditar de todo o coração nesse Jesus maravilhoso, viver experiências sobrenaturais com o Espírito Santo de Deus, viver coisas incríveis, coisas assim que o mundo não conhece. Vocês vão viver com o Espírito Santo de Deus curas, milagres, experiências do mundo espiritual. Que Deus possa usar vocês nesse mês de uma forma mesmo escandalosa para o mundo, como foi escândalo para esses discípulos o que Jesus estava pregando, o sacrifício da cruz dele. Que nossa igreja seja um escândalo para o mundo, seja uma igreja ousada, cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, cheia do sobrenatural do Senhor. É esse o meu desejo para esse mês, que o poder de Deus invada agora cada casa, que o Espírito Santo de Deus, que convence do pecado, do juízo e da justiça, venha te convencer, que você venha mergulhar nesse rio de vida, que você venha se entregar sem ressalvas, que você venha mesmo desistir de si mesmo, das tuas lutas, das tuas vontades, da tua carne, e fazer a vontade do Pai. Se rende. Tinha um louvor quando eu me converti, I Surrender, da Hillsong. Eu escutava esse louvor o dia inteiro, I Surrender, I Surrender. Por quê? Um louvor tão tremendo que fala sobre rendição. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo. Eu quero isso aqui para minha vida, mas eu entrego no altar. Entrego toda a minha vontade no altar. Todos os meus planos eu entrego. Eu me rendo. Eu me rendo à tua vontade. Eu me rendo no teu propósito. Eu me rendo a tudo que o Senhor quer fazer da minha vida. E foi assim, nessa luta e nessa vitória de Deus na minha vida, que a vitória sempre foi dele, graças a Deus, não minha, mas dele. Deixa Deus ser vitorioso nesse braço de ferro que você está tomando ali com ele, segurando coisas aí, né? Deixa Deus ser vitorioso. Dá o braço ao torcer. Deixa ele ganhar essa guerra, que vai ser maravilhoso para vocês. I Surrender. É maravilhoso esse louvor. Põe esse louvor. Começa a falar: Senhor, eu dou liberdade. Eu creio, Senhor. Eu creio e te conheço, Jesus. Eu dou liberdade para o Senhor mudar o que tem que ser mudado. O Senhor fazer o que tem que ser feito. Faça, Senhor. Eu deixo o Senhor vencer essa guerra. E vocês não irão se arrepender, porque uma vida com Jesus é uma vida tremenda, maravilhosa. Ele é o príncipe da paz. Não existe paz em outro lugar. Não existe nada que pode saciar. Mesmo a comida deste mundo, as roupas deste mundo, as coisas deste mundo, os lugares deste mundo não podem saciar a tua alma como o Senhor Jesus pode. Ele pode matar a sede e matar a fome eternamente. As coisas do mundo, elas saciam por um tempo. Elas podem te dar um prazer por um tempo. Tudo que o mundo oferece. Não vou falar para você que ele não dá prazer. Dá sim. Tudo que tem no mundo dá prazer. Por isso as pessoas experimentam e às vezes se viciam e entram nessas confusões. Mas aquilo que Deus dá é eterno. Ele vai saciar a tua fome natural e ele vai te dar uma fome e sede espiritual por ele. Algo que o mundo não pode dar. Confia.
Deus vai fazer e vai ser poderoso na tua vida. Vale a pena. Ele é um Deus amoroso. Ele sabe os teus limites. Ele sabe o que você está passando. Ele entra na guerra e ele vai dar a vitória. Começa a escrever, a falar para ele: Senhor, esses são os meus vícios. Esses são as coisas que têm me roubado do Senhor. E eu quero hoje, Senhor, te entregar. Esses são os meus medos, essas são as minhas vontades, essas são as coisas inegociáveis que eu falo que eu não negocio com nada na minha vida, mas o Senhor venceu. Eu quero entregar para o Senhor. E Ele vai te honrar. Ele vai tomar a tua vida. E Ele vai fazer de você um jardim regado, a fontes de ribeiros de águas vivas. No nome de Jesus. Essa é minha oração para vocês. Que vocês o conheçam. Que vocês creiam que Ele é o pão da vida. Ele é o Filho de Deus. O verbo que se fez carne. A carne que se fez comida por nós. Que se fez um sacrifício vivo pelas nossas vidas. Que nos amou até o fim. Sem reticências, sem nada que pudesse segurá-lo. Ele entregou tudo. Jesus merece tudo de nós, porque Ele deu tudo de si. Então entrega para Ele todas as áreas da tua vida hoje. Toma uma decisão em 2024, Senhor. Quero entregar. Me ajuda nesse vício. Me ajuda nessa coisa que eu preciso largar hoje. Eu quero mudar. Eu creio que o Senhor pode fazer algo na minha vida. Eu creio que o Senhor pode saciar. Eu não tenho para onde ir. Eu te conheci. Eu não tenho outro Deus. Não existe outro Deus. Eu não tenho para onde ir. Só o Senhor pode me dar a vida eterna. E eu vou me render ao Senhor hoje. No nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Deus os abençoe e amanhã tem mais. Beijo, beijo. Deus